Já estamos de volta aqui neste segundo bloco do Gazeta News edição da tarde. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio, dando sequência aqui à edição da tarde nesta segunda-feira. Vamos trazer muitas informações com o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, o PLIDE, do Ministério Público do Estado de Alagoas, que tem demonstrado um compromisso, responsabilidade e muito empenho, conquistado a credibilidade por esse olhar diferenciado com o cidadão alagoano. Uma união de forças que busca resgatar vidas e amenizar o sofrimento das famílias. Nós temos o prazer de conversar aqui no estúdio com a doutora Marluce Falcão, promotora de justiça. Parabéns inicialmente pelo trabalho que o PLIDE tem desenvolvido aqui para os alagoanos. E quais são os desafios de continuar ajudando as pessoas a encontrar muita gente que está desaparecida aí, que deixa uma dor, um buraco sem precedentes para que as pessoas que têm essa saudade, doutora? Boa tarde. Boa tarde, eu agradeço muito a oportunidade de me dirigir à sociedade alagoana e realmente são desafios imensos que têm que ser transpostos a cada dia, com os casos inéditos que nos aparecem e com as consequências resultantes de um desaparecimento. Mas hoje, graças a Deus, já contamos com muitos órgãos públicos que se engajaram nessa luta e hoje eu posso dizer que o PLIDE Alagoas tem uma estrutura para poder dar uma resposta o mais rápido possível às famílias que nos procuram em busca dos seus entes queridos. Agora, quais são os casos assim mais recorrentes, doutora, que hoje o PLIDE tem conseguido se deparar nesse cenário, nessa realidade da população alagoana de pessoas desaparecidas? Quase que diariamente nós temos casos de desaparecimento de pessoas idosas e de adolescentes. Essas e também pessoas que sofrem algum transtorno mental, decorrente da depressão, que faz com que saiam de seus lares sem nenhuma comunicação prévia aos seus familiares, causando exatamente o estranhamento daquele comportamento, mas que nos deixa sem um rumo. Porque quando alguém desaparece dessa forma, voluntariamente, mas em decorrência de um fator que não permite que ele tenha um pensamento adequado, que seja estimulado por qualquer outra fuga, isso decorre um grande desafio para todas as autoridades. Mas o quanto antes for comunicado às autoridades, for informado primeiramente com um boletim de ocorrência, através de uma delegacia de polícia ou até mesmo pela própria internet, na delegacia virtual, na página da Polícia Civil, nós agimos imediatamente. A gente também só pode agir se houver a provocação por um boletim de ocorrência. Então, o tempo é crucial. No momento em que uma pessoa, nessas circunstâncias, a gente fala vulneráveis, nós temos uma lei. Essa lei ela estabelece a Política Nacional de Busca de Desaparecidos. Nesta lei, que é federal, ela já coloca exatamente faz cair por terra aquele pensamento que precisa esperar 24 horas. A lei é categórica que diz que a busca imediata de pessoas que sejam crianças ou vulneráveis. Vulneráveis nós temos as condições de ser idoso, as condições de ser portador de qualquer doença mental. Essas pessoas vulneráveis, as famílias podem procurar imediatamente a autoridade policial, fazer o boletim de ocorrência, desde que saiu da normalidade. Não havia, já procuraram em todos os lugares, com todos os familiares, não encontrou, comunica, porque é crucial o tempo para que nós tenhamos o mais breve possível aquela pessoa de volta à família. Os riscos são muito grandes. Agora, quando se fala dessa saída, dessa busca, seguindo esses protocolos, boletim de ocorrência, ainda tem muita gente, doutora Marluce, que insiste em tentar encontrar aquela pessoa desaparecida por conta própria e aí fica à mercê dos riscos, além da dor, de sofrer outros prejuízos por conta desses crimes cibernéticos, de estelionatários que têm se utilizado desses dados das pessoas muitas vezes expostas, que tem apenas o desejo de encontrar aquela pessoa desaparecida, mas que acaba ficando ainda mais vulnerável diante dessa situação, doutora? Exatamente. Por isso eu parabenizo a postura da imprensa alagoana, da Gazeta News, em divulgar o PLIDE. O PLIDE é um serviço do Ministério Público Estadual que está atuando desde 2018. Mas tem muitas pessoas, muitas famílias que ainda não conhecem esse serviço que é gratuito e está à disposição da sociedade.
então se desesperam, principalmente quando é alguém vulnerável, quando é um filho, um adolescente. Então, o que fazem? Colocam por conta própria na internet a foto da criança, do adolescente, do idoso e colocam ali para contato os seus telefones pessoais. Nessa situação, não vai faltar pessoas inescrupulosas, até mesmo pessoas estelionatárias, que vão se utilizar daquele momento de vulnerabilidade para aplicar golpes. Então, na nossa prática, quando viemos atuar, temos situações exatamente terríveis. Pessoas que venderam carro para poder pagar porque se diziam que tinham sequestrado e que só devolveriam após o pagamento de certa importância. Então, nessa situação, entra a autoridade policial especializada para localizar essas pessoas e eu peço a todos os alagoanos, no momento em que ocorrer o desaparecimento, saiu da normalidade, procure a autoridade policial. A lei diz que eles têm a obrigação, sob pena de responsabilidade, se não efetuar de imediato o boletim de ocorrência. E esse boletim de ocorrência, pelo convênio que nós temos com a Secretaria de Segurança Pública, vai imediatamente para o Ministério Público e nós acionamos a rede de busca. Então, o que a população precisa saber é que essa atuação deve ser dada, deve ser confiada às autoridades públicas, porque elas têm capacidade técnica para agir nestes momentos. É claro que quando se tem o desespero, muitas vezes também existe uma expectativa de uma solução imediata, né? Encontrar aquela pessoa desaparecida. Para quem tem hoje uma pessoa desaparecida e que está aguardando uma definição, eu gostaria que a senhora aproveitasse esse momento e explicasse quais são os passos que o PLID faz depois da entrega do boletim de ocorrência e depois daqueles passos iniciais em que a pessoa diz, olha, um irmão meu desapareceu e eu estou bastante aflito. Quais são os ritos que vocês seguem a partir dali, doutora? Certo. Como eu disse para você, nós temos uma lei federal que regulamenta a busca imediata de pessoas desaparecidas. Primeiramente, a gente tem, quando recebe um boletim de ocorrência, a família é contactada, é entrevistada pela equipe do PLID para fazer o levantamento dessas circunstâncias. Porque no momento em que há uma notícia, nós precisamos saber detalhes de como se deu esse desaparecimento. Primeiramente, se for criança ou adolescente, nós não podemos divulgar a imagem na internet, na imprensa, em qualquer veículo de comunicação global, porque a lei proíbe. A imagem da criança está preservada. Isso, na verdade, é necessário que os pais autorizem. Então, primeiro momento, a gente pede essa autorização dos pais para que possamos divulgar a imagem dessa criança. Mas o primeiro passo é o boletim de ocorrência. Depois, ao desenrolar daquele protocolo que é necessário, de acordo com as circunstâncias, aí nós entregamos o caso. Por exemplo, se houve notícia de saída do Estado, temos a Polícia Federal, temos a Polícia Rodoviária Federal, mas também temos os PLIDs em cada estado. Se a gente tem notícia que aquele desaparecido está no estado de São Paulo, nós acionamos o PLID de São Paulo e ficamos fazendo exatamente essa troca de informações até que nós possamos resgatar aquela pessoa e trazer de volta para o estado de Alagoas. Isso já aconteceu várias vezes em vários estados da federação. Bem como nós temos a situação de pessoas que precisam, por exemplo, nós temos pessoas que principalmente na época de grandes festejos, como carnaval, que decidem sumir voluntariamente. Se ela não está na categoria dos vulneráveis, então a polícia faz o boletim de ocorrência, nós fazemos entrevistas com os familiares e passamos então a diligenciar, primeiramente, junto ao IML, que hoje em dia, como vocês sabem, tem mais de 280 corpos lá. Sim. E alguns a gente já conseguiu identificar e encontrar as famílias, mas também nós temos outros locais que a gente pode. No PLID nós temos IML, nós temos as casas de abrigamento, de passagem, que as pessoas passam para dormir. Nós temos os hospitais psiquiátricos, o Hospital Geral do Estado e outras instituições de saúde pública, como até as UPAs. E uma rede de assistentes sociais, que são maravilhosas, que fazem a busca em todas as unidades que a gente possa
durante a investigação, levantar. Isso nas 24 horas. Passado 3 dias e aquela pessoa não é encontrada, automaticamente a gente passa, já temos muitas informações, a acionar setores especializados da Secretaria de Segurança Pública. Então, nós trabalhamos com o Corpo de Bombeiros, nós trabalhamos com a DRACO, nós trabalhamos com as delegacias especializadas. Por exemplo, quando se trata de uma criança ou adolescente, a gente rapidamente descobre, porque é uma situação que envolve quase toda a rede em busca daquela criança. E a Polícia Militar também tem prestado um serviço fantástico, não só a Polícia Militar, como também outros órgãos que são criados, como no bairro, agora eu esqueci. A Ronda do Bairro. A Ronda do Bairro, que é um olhar no bairro. Então, quando a gente tem uma pessoa desaparecida na capital, eles já sabem que aquela pessoa está desaparecida e eles ficam. E eles encontraram várias pessoas em situação de vulnerabilidade nas ruas. Enfim, nós tivemos um caso onde uma mãe abandonou 2 crianças na rodoviária de Maceió. E você pensa, como é que uma mãe chega aqui em Maceió de passagem, que ela não vinha para cá, e abandona 2 crianças? Alguma coisa está errada. E foi o pessoal da Ronda do Bairro que encontrou nas calçadas do centro de Maceió aquela mãe em estado completamente de problemas mentais. Então, ela foi socorrida, foi medicada, a família veio para Maceió e resgatou aquela senhora que poderia se tornar uma moradora de rua para a vida toda. Mas é importante esse olhar nas ruas. E eu costumo dizer que o melhor olhar é o da população. É da sociedade, através da internet. Portanto, a gente tem um Instagram, que é Sinalide Plidial, e @Plidial, que esse Instagram, ele tem lá, para toda a sociedade, todas as fotos, os cards que a gente chama, de todos os desaparecidos, encontrados ou não. E a gente deixa lá preservado, porque às vezes as pessoas podem olhar aqueles cards e ter uma informação. Nós encontramos uma pessoa em São Paulo que quem encontrou aquele foi um comerciante que viu o card da internet e disse: eu conheço esse rapaz. Nunca que a gente imaginou que tivesse em São Paulo. Mas o alcance da internet é muito grande. A importância enorme desse trabalho. Eu gostaria de agradecer a sua participação, doutora Marluce Falcão, promotora de justiça, para falar sobre o PLID, o Programa do Ministério Público do Estado de Alagoas, em parceria, integrado também com outros ministérios públicos e também outros estados. Isso acaba sendo muito importante e as portas do Gazeta News sempre abertas, tá certo? Muito obrigado e parabéns pelo trabalho e por devolver a alegria para muitas famílias. Eu é que agradeço. E o Conselho Nacional do Ministério Público, realmente, ele foi o grande criador do Sinalide, que é o Banco Nacional, que já tem mais de 100 mil pessoas cadastradas e possibilitou que os ministérios públicos estaduais criassem os seus PLIDs. Muito obrigado e continue com o trabalho. Tá certo? Boa sorte. A TV Gazeta reuniu hoje os parceiros do mercado publicitário